Então, congregação amada do Senhor, ó, já vou começar. A grama do vizinho é sempre mais verde. Você já deve ter ouvido falar isso, não é verdade? Esse ditado ou provérbio popular, ele atrás dele está que a distância, né? Você de longe, tudo parece mais atraente. A gente tem dificuldade de entender, de saber aquilo que não está próximo da gente. Às vezes o vizinho não está tão longe assim, né? Está próximo. Mas não sabemos, em geral, com profundidade o que está acontecendo. Normalmente não sabemos qual o esforço, o que realmente seu vizinho faz ou fez para que a grama dele parecesse mais verde. Pode até ser que a grama dele seja sintética e você nem percebeu. O que será que esse provérbio popular tem a ver com o que vamos compartilhar hoje? Vamos falar do desafio de frutificar. E o desafio a pergunta é: vamos frutificar? Vamos ver que a semente é a mesma. E o que determina se ela vai multiplicar e quanto vai multiplicar é o tipo de solo em que ela é plantada. Veja o vídeo até o fim e saiba que sua semente pode frutificar até 100 vezes mais. Para frutificar, temos primeiro que pensar na semente e no solo e em todo um processo. Não tem como frutificar se não houver uma semente e não tem frutificação se não plantar essa semente. Bom, então eu já vou responder a pergunta, né, que eu fiz. O que será que o provérbio popular que a grama do vizinho é mais verde tem a ver com frutificar? É que no provérbio as pessoas não sabem o que o vizinho fez para que sua grama parecesse mais verde. Além de as pessoas nem sabem se a grama do vizinho é mais verde. Então, na verdade, o que está por trás desse provérbio é que todo mundo acha que trabalha mais do que o outro, e aí fica assim: não, mas não é possível, por que a grama dele está mais verde do que a minha? Não, eu faço muito mais, eu sou muito melhor. Então, e na verdade, como a gente, né, as primeiras observações que eu falei sobre esse provérbio é que de longe tudo parece uma coisa, mas quando chegamos perto é outra coisa. Assim, temos que chegar mais perto para saber e ver com certeza o que o vizinho pode ter feito para que a sua grama seja mais verde. E falar de grama é falar de um processo de plantar e colher. E aí nós vamos perguntar: que mês que eu preciso saber? Para que eu preciso saber esse trem de grama? Eu preciso saber que para frutificar tem que plantar, e que se planta semente e que ela precisa de cuidados para frutificar. Por que eu preciso saber disso? Porque conhecendo o processo de plantar e colher, iremos plantar e colher e teremos paciência para esperar o fruto da semente. E saberemos que é o solo que vai diferenciar essa frutificação. Ainda, né, a gente sabe que para cada semente há um tempo e um modo de plantar. Mas mesmo, né, cada uma tendo um modo, nós estamos generalizando aqui para qualquer semente. E a semente, ela pode servir para várias coisas. Então vamos pensar a semente de trigo. O que eu posso fazer com ela? Eu posso fazer pão, e aí eu tenho lá um monte de semente, né? E eu faço pão, e se eu fizer pão de toda a semente que eu tiver, daí a pouco eu vou ter fome, e não haverá mais pão. Então o que eu preciso de pensar? Eu tenho que separar uma parte
da semente, do meu alimento, daquilo que eu vou comer, para plantar. Senão a fome vai ser contínua. Eu plantando, há um tempo e um modo para acontecer, mas a certeza é que eu vou colher. Então eu tenho que plantar. Eu tenho que separar uma parte da minha semente para plantar. E vamos ver então alguns detalhes da semente do solo. O que é então semente? Aí fui lá no dicionário e eu vou ler para vocês aqui. A semente é constituída por 3 partes: pelo embrião, por um tecido de reserva nutritivo e por um envoltório protetor da casca. É a unidade reprodutiva das plantas. É pela semente que as plantas se dispersam, multiplicam e se perpetuam. É o elemento principal no estabelecimento, expansão, diversificação e desenvolvimento da agricultura. Podem ser transportadas pelo vento, pela água ou por organismos vivos, né? É o caso das abelhas, né? E ainda aquelas que são lançadas para fora do fruto por meio de processos explosivos. Um fruto carrega semente, que pode ser única, como o abacate, ou múltiplas, como a romã. E não é à toa que a romã é o símbolo, né, da multiplicação, que está na barra da saia do sacerdote. Tem uma romã e uma campainha, falando de fruto, e a campainha fala do poder do espírito, né? Então, é o fruto e o espírito, né? Só para... Lembrei aqui por causa da romã, né? Que é uma das frutas que tem mais semente. Bom, então a gente precisa da semente e precisa do quê? Do solo. Então, vamos ver o que é o solo. Bom, é o resultado de um paciente trabalho da natureza. Partículas minerais e orgânicas vão sendo depositadas em camadas devido à ação da chuva, do vento. Ai, desculpa, gente. Do calor, do frio e dos organismos, que tem fungos, tem bactérias, tem minhoca, tem formiga, tem cupim, tudo coopera para o solo. Então, esses solos vão desgastando as rochas de forma lenta no próprio relevo da terra. São necessários 400 anos para formar 1 centímetro de solo. No começo, o homem colhia os produtos da terra. Eram os coletores, né? Depois teve que aprender a cultivar. Então, o homem deixou de ser nômade, né? Na sua maioria, passou a se fixar num território e ali ele começou a aprender a cultivar a terra para obter o seu alimento. Então, para o homem, o solo é um recurso tão importante quanto a água que ele bebe e o ar que ele respira. Ele não poderia existir sem esta principal fonte de produção de alimentos, que é o solo. Então, a semente, né, ela vai ser lançada no solo, e por todo um processo, um modo e um tempo, ela vai frutificar. Bom, agora nós vamos partir para o que a Bíblia diz sobre isso. Mas antes de partir, né, para o texto bíblico, a gente vai estudar aqui uma parábola. Eu queria falar o que é uma parábola. Então, ela é uma narrativa, normalmente curta, mediante o emprego de linguagem figurada, que transmite uma mensagem indireta por meio de comparação ou analogia. Analogia é uma proporção, né? Você está relacionando uma coisa com outra. É a relação de semelhança entre coisas ou fatos distintos. A parábola usa seres humanos e a fábula usa animais. Normalmente, a parábola transmite lições éticas e morais. Então, vamos lá, né? Sabendo que é a parábola, vamos ver a parábola do semeador. Ela aparece nos 3 evangelhos sinópticos. E essa está lá em Lucas 8, 4 a 15. As outras estão em Mateus, Marcos. Bom, então diz assim:
Ia juntando-se uma grande multidão e vindo de todas as cidades ter com ele quem? Com Jesus. Jesus disse por parábola: um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre a pedra, e nascida secou-se, porque não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos, a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto a 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas como eu já disse em outra situação, Jesus nunca deixa as coisas ficarem assim soltas, sem ficarem claras, sem explicação. Então, Jesus vai explicar detalhadamente o que significa cada detalhe. E aí, no verso 9 até o 15º de Lucas 8, e os discípulos o interrogaram dizendo: que parábola é esta? E ele disse: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Aí eu falei duas palavras antes, 2 semanas atrás, que eu acho que Deus falava com parábolas, também para a gente ter algum trabalho, sabe? Para a gente entender. Porque você vê, você não entende se você não buscar, se você não procurar. Você tem que ouvir, prestar atenção. Existe um trabalho para compreensão. E se fosse tudo já claro, todo mundo ia usar rituais e iria não se relacionaria com Deus. Bom, essa é a parte, não é o foco hoje aqui não, mas só para lembrando que o Senhor nos fala por parábolas. Mas ele explicava as parábolas. Quem aprendeu? Os discípulos, porque eles tiveram paciência de ouvir a segunda parte da história. Muitas vezes a gente ouve uma coisa e sai para lá, não presta atenção, não se dedica e diz: não entendi, larguei para lá. Mas não, você vê, eles disseram, Jesus falou a parábola e eles perguntaram e Jesus respondeu. E muitas vezes a solução é simples, é uma pergunta. E muitas vezes a gente tem até vergonha de perguntar. Então, aí Jesus, respondendo os discípulos, diz: esta é, pois, a parábola. Olha só, cada palavra, cada coisa está explicada. A semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem, mas depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra para que não se salvem, crendo. Então, os passarinhos, pegaram a semente, comeram e elas foram embora. Elas não foram lançadas no solo. Elas foram perdidas, Então, a primeira semente caiu no solo. Jesus está explicando. Essa que ficou junto do caminho que os passarinhos comeram antes dela germinar, são aqueles que ouvem e não presta atenção, não se dedica, vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. É necessário crer, E os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Mas como não tem raiz, porque nós vimos lá na descrição do solo, que o solo gasta 400 anos para decompor toda coisa, pelo vento, pela água, pela chuva, o material orgânico, e vai sendo criado o solo. A pedra não é propícia para germinar, ela não é solo, ela é rocha. Então, sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não tem raiz, não tem como a semente se fixar na pedra. Eles creem por algum tempo e no tempo da dificuldade, da tentação, eles se desviam. E aqui caiu entre espinhos. Estes são os que ouviram a palavra, indo adiante, caminhando um tempo, são sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida.
e não dão fruto com perfeição, que eles se preocupam mais com as coisas que tem que fazer aqui na terra do que se preocupam com a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. A gente vai dar atenção ou não? E agora vem o quarto solo. E a que caiu em boa terra, estes são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom e dão fruto com perseverança. Então você tem que ouvir, entender, conservar, não deixar ela ser lançada fora, né? O coração honesto e bom, então você vai pensar, olha, eu vou esperar, né? Eu vou esperar até que esse fruto venha, né? E isso é a perseverança. Bom, então quais são as características dos solos que não multiplicaram com perfeição, como, né, Lucas registrou? Vejamos que 3 solos não eram assim os bons solos. A que foi lançada a pé do caminho é aquilo que às vezes o passarinho comeu, né? Quer dizer o quê? Que você ouve, não entende a palavra e não procura entender, larga para lá. Deixa que a palavra seja tirada dos seus pensamentos, não medita nela. As sementes que foram lançadas sobre as pedras é aquele que, na mínima dificuldade, na angústia, tribulação, perseguição, desiste, desvia, não persevera. Entre os espinhos, ela ouve, fica um pouquinho, mas não dá muito valor. Aí os cuidados do mundo, a sedução das riquezas, eu tenho que cuidar da minha vida, eu tenho que fazer isso e aquilo outro, as ambições das outras coisas, os deleites da vida sufocam a palavra, ela fica infrutífera. E não frutifica com perfeição. Certamente, se a palavra entrou, ela, né, vai ter algum fruto, mas não vai ser, né, aquilo que o Senhor quer que a gente tenha, né, que a gente venha frutificar. E o bom solo, ele falou, esse daí pode produzir até 100 vezes mais. Então, quais as características do bom solo? O que ouve e busca entender. Por quê? Porque não é automático, como eu falei. Jesus até falava em parábola, eu acho até, como eu já disse antes, estimulando a gente a buscar, a entender, a se dedicar mais. Então, é porque o que lê, estuda, medita, compreende. Ele se expõe à palavra, se expõe ao Espírito Santo, gasta tempo para compreender, para buscar, para ouvir de Deus o significado. Tem intimidade com Deus, está envolvido com a palavra. E aí me fez lembrar de um versículo que está lá em Neemias 8:8, aqui fala depois do exílio da Babilônia, o povo voltou, o templo foi reconstruído, e aí eles leram no templo, leram no livro, na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. Então, tem que ser explicado como Jesus fazia, né? Então, a gente tem que ter paciência para buscar essa explicação. Então, é necessário que se entenda. E aí, a que caiu em boa terra são os que, ouvindo a palavra, conservam, né, num coração bom, honesto, né, que ele vê as dificuldades, olha de frente, não inventa que tudo é lindo e maravilhoso, porque está escrito: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E dão fruto com perseverança. O fruto só vem pela perseverança. O que recebe com o coração honesto e bom é o coração aberto, confiante que o Senhor vai cumprir a palavra. Porque é Deus mesmo que está falando. Então você vai confiar, vai crer que você terá o resultado, que a sua semente vai multiplicar, porque é Deus que está dizendo. Aquele que persevera e não desiste da dificuldade. As dificuldades existem, eu acabei de dizer, tem um versículo que fala: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E aqueles que dão valor ao sacrifício de Jesus na cruz por nós. Esses são
aqueles que creem mesmo na palavra, né, como Deus pessoal, não como uma cultura, alguma coisa assim, eu tenho princípios cristãos, eu fui educado, mas ele não tem aquela intimidade, aquela convivência com Jesus. Então, aquele que sente, que sabe que Jesus morreu no seu lugar, foi você, foi seu nome, né? Então, é importante a gente ter essa intimidade com Deus para que a gente, né, para que efetivamente, dando valor a esse sacrifício de Jesus, isso vai te motivar a buscá-lo. Se ele foi só mais um cara legal, você não vai ter forças para buscar, a entender, a compreender tudo que está na Bíblia. Mas se você realmente crê nele, você vai dar valor ao sacrifício dele e vai, né, permanecer conhecendo e buscando. E outra característica do bom solo é aquele que não se deixa seduzir pelos falsos deleites do mundo. Tem até uma parte que fala assim, o que adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder a alma, né? No sentido, perder o espírito, a salvação. Bom, então nós vimos que há mais solos com problema do que o solo bom. As sementes foram distribuídas em 4 solos diferentes, mas a semente era a mesma, a semente não mudou. O que mudou foi o solo. Então, era o quê? A semente que foi lançada ao pé do caminho, entre as pedras, entre espinhos. E o 4º solo era o solo bom. Então, o solo bom, repetido, é o que caiu em boa terra, são aqueles, representam, né, aqueles que, ouvindo a palavra, conservam num coração honesto e bom e dá fruto com perseverança. Então, né, que a gente vamos lembrar lá do início daquele provérbio que eu falo, a grama do vizinho é mais verde. Por quê? Porque tá de longe, você não conhece os detalhes e você logo acha que você é melhor do que ele, você trabalha mais e que, puxa, a vida dele não podia frutificar, assim, não podia estar verdinha. Então, é a importância que a gente quer ressaltar aqui de conhecer o processo, de entender mais profundamente e não somente pelas aparências o que está acontecendo. Então, assim, como que é importante a gente entender, conhecer o processo, os passos de cada etapa e, assim, não desanimarmos ao plantarmos, porque perseveraremos. Não é perseverar, não é assim, eu vou perseverar 2 meses, 3 meses, 4 meses. Não. A perseverança é a qualidade daquilo de esperar até que haja fruto, até que haja resposta. Então, vamos cuidar do nosso solo para que a gente possa ver o que a gente pode fazer na nossa própria vida. Então, cuidar do solo, o solo aqui, a gente pode assumir como sendo o nosso coração. Então, eu vou perguntar, né, para cada um dos 4 solos, o que eu estou fazendo? Eu estou cuidando do meu solo? Qual é a minha resposta para a semente que caiu à beira do caminho? Caiu à beira do caminho significa o quê? Eu nem ligo para o que ouço. Eu nem estou prestando atenção no que o senhor está falando. Eu só vou ouvir, prestar atenção se for do meu jeito, da minha maneira, nos meus termos. Eu estou à parte pensando em outras coisas, não estou nem aí. Então, Jesus explicou esse tipo de solo como aquele que ouve, mas não entende bem as palavras e não procura entender. Então, se acontece isso comigo, se eu deixo que a palavra seja tirada dos meus pensamentos, não medito nela, o que eu vou fazer? Eu vou procurar entender, eu não vou tirar os meus pensamentos da palavra, eu vou meditar nela. E tem uma definição interessante de meditar, que é ruminar, é igual a vaca faz, ela come, depois ela regurgita, ela volta a comer, então até entender. E nós já vimos, né, em outras vezes, nós temos a mente de Cristo, nós temos o Espírito Santo de Deus, então a gente tem tudo para poder transformar o nosso solo, porque
cada um de nós, mesmo sendo crente, há algumas palavras que a gente não prestou atenção. Algumas palavras que a gente deixou o passarinho levar e comer a semente. Então, isso não é assim, a pessoa é desse tipo, daquele e daquele outro. Não, na nossa vida a gente passa por situações que o nosso solo não foi preparado, não foi cuidado. E aí, eu quero lembrar que, para esses que ouvem e não entendem, tá lá, né? Vou repetir o que foi dito no livro de Neemias, capítulo 8, verso 8. E leram no livro, na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. Então, há que ler, há que estudar, há que entender. É a solução para esse solo que, tipo assim, a gente, de não ligar, né? Não prestar atenção, não entender. Agora, para o outro tipo de solo, qual que é a nossa resposta para a semente que caiu na pedra? Ah, meu coração tá duro, às vezes você nem percebe que tá duro. Eu tenho de tirar essa pedra do caminho. Ah, não, mas tirar a pedra não, é muito difícil. Ah, eu vou desistir. Então, Jesus falou que esse solo é o que a pessoa não persevera, que com dificuldade ela desvia, ela desiste. E aí a gente pensa também, ah, não, tirar a pedra do caminho tá muito difícil. Ah, não, mas é só pedregulho. Ah, mas afofar a terra dá trabalho. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou me lembrar dos exemplos das pessoas que não desistiram. Eu vou perseverar, eu vou pedir ao Espírito Santo que me ajude. Está escrito que eu tenho a mente de Cristo. Eu vou crer, vou perseverar, pois eu sei que esse trabalho vai produzir fruto. E aí eu trouxe o versículo 1 Coríntios 15, 58, que Paulo disse assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, tirar a pedra do caminho dá trabalho, mas não é vão, porque o Senhor vai fazer multiplicar. E agora, continuando a pensar nesses 3 tipos de solo que precisam ser trabalhados, o terceiro solo é o solo que caiu entre espinhos. Eu estou cuidando deste meu solo? Né? Jesus explicou que o entre espinho é aquele que ouve, mas não dá valor. Prefere cuidar das coisas da vida do que ficar pensando nas palavras da Bíblia. Então, os cuidados do mundo, a sedução das riquezas, né, as ambições de outras coisas, os deleites da vida. Ah, não, depois eu vou pensar em Jesus. Ah, não, agora eu tenho que cuidar da minha vida, eu tenho que ter minha profissão, tem isso, isso, isso e aquilo. Todo mundo tem, né, que realmente viver e trabalhar e tudo mais. Mas Jesus tem que caber nessa história aí. Não pode ser, eu vou fazer isso, depois eu vou buscar Jesus, porque normalmente não tem depois. Então, esses deleites da vida sufocam a palavra, ela fica infrutífera e não frutifica com perfeição. Mas tem aquilo que, né, quem pensa ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida, quem corre por isso, olha, não vale a pena. Lá em Lucas 12, 20, tem uma parábola que fala assim: mas Deus lhes disse, louco, esta noite te perderão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Então, o principal é você estar agarrado com Deus, as coisas vêm, porque está escrito, buscai o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, assim, a gente viu que a semente é a mesma, a diferença está no solo. Então, a boa semente é aquela que caiu em boa terra. Estes são os que ouvem a palavra, buscam entender, compreender, se dedicam, conservam num coração honesto e bom. O honesto e bom aqui é você ter tempo para perguntar, para questionar. É honesto, você não vai fingir que você entendeu tudo, porque ninguém entende tudo, não tem jeito, é um processo. E esse jeito que Jesus escolheu fazer e que está na Bíblia, exige da gente uma dedicação, um entendimento. Então você tem que ser honesto em alguns momentos da vida e falar assim, ó, não entendi isso, me explica aqui. E dar fruto com perseverança. Perseverança é o que eu já falei, até que. Então, já concluindo, eu queria, né, que você repetisse após mim.
eu ouço de boa mente a palavra de Deus. Eu vou ouvir de boa mente a palavra de Deus. Eu vou permanecer nessa palavra até que eu veja o fruto. Então eu não vou me preocupar com a grama do vizinho se ela é mais verde, porque com certeza o que Deus tem para mim é o que está escrito em 1 Coríntios 2:9, que eu vou falar bem pausadamente. Mas como está escrito: as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então nós que amamos o Senhor vamos nos dedicar a lançar, a cuidar do nosso solo, nos momentos da nossa vida, né? Para que o passarinho não coma a nossa semente, para que a gente consiga tirar a pedra do caminho, para que a gente não deixe os espinhos sufocar e que possa, né, estar nesse solo preparado, ouvindo a palavra, entendendo, buscando, conservando com coração honesto e bom e dando fruto com perseverança até que, né? Então, em nome de Jesus, essa é a reflexão da semana e eu gostaria que você realmente cresce. O que olho não viu, o que ouvido não ouviu, é o que Deus tem preparado para você que o ama. Em nome de Jesus, tenha uma ótima semana e muito obrigado você que chegou até aqui. E mais uma vez, né, no final estou sempre lembrando, né, compartilhe essa palavra, assine o canal, comente. Quem sabe, né, como eu sempre digo, pode ser importante para alguém. Então, no nome santo de Jesus, muito obrigado mesmo. Até a próxima semana e seja uma semana maravilhosa. Que você possa multiplicar muito e muito e muito, até a 100 vezes, né? Confiando que o Senhor está do seu lado, Ele não vai te deixar e você vai conseguir. No nome santo de Jesus, amém.